Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. E hoje, como sempre, estamos aqui com um convidado especial, o Wilson Cartacho. E ele vai falar um pouquinho sobre o procedimento que eles têm realizado na empresa deles, a Copsolo, né Wilson? Isso. Copsolo. E eles são empresa especialista em fundações, sondagem e contenções aqui no nosso estado da Paraíba. É uma empresa que tem um grau de know-how técnico muito elevado, tem equipamentos muito modernos e tem se destacado muito no nosso setor da construção civil aqui na Paraíba. São pessoas muito abertas que estão sempre dando palestras, dialogando com a comunidade, e esse tem que ser o nosso espírito de contribuição e de crescimento junto de toda a nossa comunidade. Então é isso, hoje vamos estar aqui novamente eu, Ricelo Lacerda, que sou o diretor da Bloco Construções, e Diego Montenegro, que é o nosso gerente de planejamento. Nós vamos bater um bate-papo aqui para analisar essa questão das fundações e as problemáticas que podem existir se não for bem feita nos empreendimentos. Wilson, muito obrigado. Eu queria que você apresentasse um pouquinho, fala um pouquinho sobre a história da tua empresa, sobre a tua carreira profissional, um pouquinho sobre os desafios aí que vem tendo. Primeiro eu queria agradecer pelo convite, dar parabéns pelo projeto, está realmente muito bacana. E a empresa, na verdade é um grupo, a Concresolo e a Copsolo, elas foram fundadas por meu pai, Valdez Borges Soares, há mais ou menos 40 anos. E desde então o grupo realiza serviços de investigação geotécnica, cujo ensaio mais tradicional é a sondagem SPT, e realiza também serviços de fundação e de contenção. Então abrange muito dessa parte geotécnica. Hoje a gente está praticamente na segunda geração, eu e meus irmãos, e nós somos praticamente preparados para um dia chegar onde está hoje a empresa, tanto na parte de a teoria de projetos, o que se refere à parte geotécnica, e também a parte administrativa. Então a empresa ela realiza todos esses serviços e tem um grau de atuação mais focado na Paraíba e Rio Grande do Norte, e também com alguns serviços no Ceará, mas eventualmente pega em outras praças também e trabalha praticamente em todo o Nordeste. Vocês atuam, Wilson, só em edificações ou vocês atuam também nessa área de geotecnia, em pontes, estradas, nessa parte de ensaio de solos, né? Em obras mais de infraestrutura? Nosso foco é mais incorporação. Como a gente trabalha com as fundações profundas, então é mais comum que isso aconteça em prédios altos. Então, por exemplo, prédios menores, geralmente a gente faz um serviço de sondagem. Por quê? Como a carga é menor, é uma fundação mais simples, que é a fundação direta, uma sapata. Eventualmente também nós fazemos... E o próprio engenheiro estrutural acaba fazendo esse cálculo, né? Exatamente. E é uma coisa mais simples. A construtora sozinha executa. Isso, perfeito. No caso de pontes e viadutos, a gente eventualmente também executa e geralmente a gente presta um serviço para a construtora, que no caso é a responsável pela construção. Nós geralmente não trabalhamos diretamente, por exemplo, para o Estado. Uma construtora que ganha a obra através de uma licitação e aí vai e nos contrata para fazer a execução. Então a gente também faz, tanto ponte quanto viadutos, supermercados, universidades, hospitais. Então tem uma grande gama de tipos de estruturas já executadas ao longo desse período de empresa. Certo. E falando um pouquinho sobre o primeiro passo, que é o desenvolvimento do estudo geotécnico do empreendimento, a sondagem, ela existe em quantos tipos de sondagem? Tem a sondagem SPT, né? Tem a sondagem rotativa, se tiver rocha, né? Aqui em João Pessoa, normalmente, como o nosso solo aqui não tem rocha, normalmente ela não é executada, mas já em Campina Grande é um tipo de sondagem muito executada. Eu queria que você falasse um pouquinho a diferença aí, o que é que significa essa sigla SPT, né? Para a nossa audiência entender um pouco mais. A sondagem ela é um dos tipos de investigação geotécnica. Então a gente tem assim vários. Ela tem uma facilidade geralmente o pessoal escolhe esse tipo de teste porque ela tem algumas vantagens. O custo é muito atraente para você poder fazer isso, ela não tem assim um equipamento mais sofisticado. Geralmente ela usa muito a parte manual mesmo do serviço. O transporte também é facilitado, não exige nenhum caminhão, não um carro,
uma caminhoneta consegue se fazer isso, e ela dá algumas informações muito importantes. A primeira, ela identifica as camadas de solo que tem no terreno. Então, de acordo com aquela classificação de areia, silto, argila, pedregulho, ela consegue dar isso porque ela coleta amostras. Ela também dá uma resistência do solo, é uma resistência indireta que a gente chama de NSPT, é o Índice de Resistência à Penetração. E a terceira informação também muito importante é o nível d'água, no lençol freático. Então, com essas três informações, se pode fazer um projeto de fundação ou também um projeto de contenção. Esse ensaio ele é tão usado, é tão usual, que as teorias de mecânica dos solos elas se adaptaram para usar esse tipo de informação que ele nos fornece. Então, através do NSPT, ele nada mais é do que um número de golpes para poder cravar o amostrador. As teorias foram modificadas, adaptadas para você conseguir fazer um projeto de fundação rasa, ou seja, se encontra uma tensão admissível do solo, e também fazer os projetos de fundação profunda. Essa tensão admissível, só para quem não for engenheiro e estiver nos assistindo, é a resistência que normalmente é considerada em centímetro, a área que vai suportar ali, né? A tensão admissível é uma pressão. Certo. É uma pressão que o solo vai aguentar. Então, enquanto menor for a tensão admissível, maior vai ter que ser a fundação, né? Inversamente proporcional. Exatamente, perfeito. Então, aqui em João Pessoa, a gente, dependendo da região, vamos pegar o caso da praia, é o sedimento do quaternário, que ali é um subsolo mais complexo. Complexo por quê? Ele tem ali influência da sua criação, do movimento do mar de um lado e do rio do outro. Então, nesse sistema aí, você tem camadas de areia, tem camadas de silt, tem camadas que são puramente de marisco, tem camadas que são argila mole, que é o que o pessoal geralmente chama de mangue, quando ele está na superfície. E lá embaixo vai ter o calcário. E depois dessa capa, por exemplo, no bairro do Cabo Branco, tem 20 metros de solo, depois é o calcário. No bairro do Bessa, mais para a parte norte, esse calcário ele faz um mergulho e aparece em torno de uns 30 metros. Então, só a título de exemplificação, por exemplo, ele aparece lá no centro, ali perto da rodoviária, ele quase aflora. Ali não é à toa que está a fábrica de cimento da cidade. Porque o pessoal, uma das matérias-primas é o calcário. Então, eles colocam a fábrica onde é mais simples para você coletar ele. Então, assim, vocês já fizeram tantos furos de sondagem de uma pessoa que vocês têm quase um mapa 3D da superfície geológica da cidade hoje, né? Tem. E essa informação, inclusive, acho que é importante destacar, ela está disponível para qualquer pessoa. Porque a minha irmã Vanessa, ela fez a pesquisa de doutorado dela na USP, ela mapeou toda a cidade, criou um sistema lá onde você consegue identificar as camadas de solo, lençol freático, profundidade da rocha. E isso hoje é de domínio público. Porque é uma tese de uma universidade... Não, é uma informação preliminar de investigação geológica. Exatamente. Né? Claro que não dispensa a investigação do terreno em si. Né? Perfeito. Então, por exemplo, eu imagino órgãos de Estado, de governo, que precisam ter uma ideia de terrenos. Isso é informação fantástica. Ou até para uma incorporadora que vai estar estudando uma certa região da cidade e que está fazendo ainda o estudo de viabilidade, se compra ou não aquele terreno. Então, no primeiro momento, né? Claro que se for uma obra de muita responsabilidade, um prédio muito grande, vale até a pena fazer pelo menos um furo naquela região para poder ter uma certeza maior de comprar o terreno, né? Mas com essa informação preliminar que vocês já desenvolveram nessa tese da tua irmã, é uma informação muito boa para o nosso mercado local. Né? Isso, perfeito. A sondagem, aí só complementando a questão da sondagem rotativa, em alguns momentos nós fazemos aqui a rotativa em João Pessoa. Agora são situações muito específicas. Quando a gente, por exemplo, precisa fazer uma fundação que a estaca ela se apoia no calcário. A sondagem SPT ela não consegue atravessar o calcário. Então, para a gente ter certeza do que tem ali embaixo, saber se aquele calcário está fraturado, qual o grau de resistência dele, não é isso? Perfeito. Aí a gente pede uma complementação, então seria uma outra campanha de investigação através de uma rotativa. A campanha de sondagem SPT, existe uma norma que prescreve como é feito o teste e uma outra que ela fala sobre a programação, ou seja, quantos testes são necessários. Então, esse teste ele é quantificado em função da área de projeção. E o que é interessante é que a norma ela prescreve a quantidade mínima. Quando a gente faz uma campanha de investigação, nós estamos tentando caracterizar o terreno.
Ou seja, definir regiões representativas que tenham pouca variação. Variação zero, isso nunca vai existir no solo. Então, por exemplo, se eu tiver um terreno e eu fizer 3 furos e a resistência entre esses 3 furos for muito grande um para o outro, vale a pena fazer mais alguns furos para poder ter uma caracterização melhor do solo e tentar identificar uma região de baixa resistência e outra de uma resistência mais alta. Não é isso? Com certeza, porque quando a gente tem, por exemplo, poucos furos e eles dão diferentes, a informação que a gente tem ali é que o terreno é heterogêneo. Então a gente não consegue definir a feição geológica dele. Então é preciso se criar mais condições de expandir essa campanha. Nem todo mundo, por exemplo, entende isso. Dentro da engenharia, como um todo, acho que a gente tem muito esse ranço de não dar muito valor a ensaios, a testes, a análise, né? Fazendo um paralelo da engenharia com a medicina, eu sempre gosto de falar isso aqui, que ninguém vai fazer, por exemplo, uma cirurgia cardíaca antes de fazer uma bateria de testes, né? Você está colocando a tua vida em risco. Mas será que uma edificação que vai morar, às vezes, até 1000 pessoas lá num prédio, será que não vale a pena também fazer todas as investigações possíveis para você garantir a saúde daquela edificação e ela não chegar a romper, como a gente vê muitas edificações aí que acabam rompendo por problema de fundações? Com certeza. Existe um detalhe na norma, por exemplo, quando você está fazendo um projeto de fundação profunda. Quanto mais sondagens você tiver, você consegue diminuir o fator de segurança daquela obra. O que quer dizer isso? Que você, com mais informação, você consegue fazer um projeto mais barato. E isso a norma prescreve, ela nos dá essa possibilidade. Então a sondagem, ela nunca pode ser vista como um custo. Ela é um investimento, né? É um investimento que você tem um retorno claro. Então, assim, mesmo para quem faz obras muito pequenas, então, por exemplo, quem faz aqueles prédios caixão em prédio de 10 por 20, pessoal, não deixe de fazer, no mínimo, o que a norma fala é o quê? 2 furos, né? É o mínimo, né? Até 200 metros quadrados. Pelo menos 2 furos. Você pega um terreno daquele, mapeia ali para fazer uma distribuição equidistante entre os furos, faz pelo menos 2 furos, porque você vai ter uma segurança que a tua edificação não vai trincar lá na frente. Porque se você não fizer isso, o que é que vai acontecer? O engenheiro estrutural, ele vai superdimensionar a tua fundação, ele vai considerar uma resistência muito baixa, vai superdimensionar a fundação e você vai acabar gastando dinheiro. Então, como isso está falando, uma investigação geológica ela não é um custo, ela é um investimento. Então, a não ser que a empresa ela vá fazer por conta e risco, ser um projeto estrutural, que aí é loucura, né? Ela vai estar se arriscando, colocando em risco a vida das pessoas e não só às vezes a vida, né? Às vezes, como normalmente uma edificação é comprada, um apartamento, por exemplo, é comprado uma vez só na vida, mesmo que aquela edificação não chegue a cair, mas se ela começar a apresentar patologias de desempenho, como fissuras, e começar a abrir ali depois do tempo, a construtora vai ter dor de cabeça e quem comprou aquele imóvel, que muitas vezes é o único imóvel da vida, ela vai ter problema pelo resto da vida, né? Que a fundação vai estar recalcando. E aí você foi num ponto muito interessante. Por exemplo, toda recuperação estrutural é traumática, tanto em relação de custo também e principalmente quando tem pessoas morando no imóvel. Agora você imagina precisar recuperar uma fundação, que é uma coisa que está enterrada. Então realmente quando acontece o problema de fundação, geralmente são coisas muito complicadas de serem resolvidas. E quando você, por exemplo, já inicia a obra errada, sem ter uma sondagem, você está sem respaldo nenhum. Às vezes o cara acha que está economizando, que vale a pena, mas de repente aparecem problemas lá na fissura, problema na fachada, etc. Que aí lá vai o pós-venda, você vai se ocupar, você vai criar insatisfação do cliente, do comprador. Às vezes tem que desocupar o prédio inteiro para poder recuperar. Isso tem um custo. Então assim, é aquele barato que acaba saindo caro. Isso. E você percebe hoje como está judicializado as coisas. Eu acho que é muito temeroso hoje o cara trabalhar sem estar seguindo as normas técnicas da engenharia, não existe para isso. Eu acho que hoje a gente está passando por um período muito importante, infelizmente, através de problemas graves que está acontecendo com a engenharia. A gente está vendo que a engenharia é para engenheiros. Com certeza. Então não dá mais certo aquela coisa amadora que o pessoal vem fazendo, aquele tipo de resposta que uma pessoa dá, eu já fiz isso 20 vezes. Fez 20 vezes errado, né? Isso não é resposta, né? Principalmente para o engenheiro, tá? Para uma pessoa desavisada, vá lá, mas para alguém que está na engenharia, não pode. Eu acho que eu vou até um pouquinho mais além disso. Eu acho que
Nós engenheiros, às vezes a gente tem esse problema de se achar, eu fiz uma faculdade, eu sou engenheiro, eu sei tudo. Tu sabe tudo. Vamos fazer de novo um paralelo com a medicina. Você acha que um médico cardiologista, ele mesmo vai aplicar a anestesia? Não vai. Cada macaco no seu galho. Então, quando você chegar na época de fundação, se for uma fundação profunda, consulta uma empresa especialista em geotecnia. Você tem que estar com os vários profissionais, uma equipe multidisciplinar. Hoje não existe mais essa lógica de um engenheiro só ou só o arquiteto vai desenvolver todos os projetos, todas as fases de planejamento de uma empresa. Não é possível, isso não existe mais. O empreendimento ele tem que ser desenvolvido por uma equipe multidisciplinar e vou mais além, desde o início do empreendimento. Todo mundo tem que estar envolvido no processo de desenvolvimento, mesmo que em algumas etapas, por exemplo, no caso de vocês, você pode não estar ainda projetando as fundações profundas ou as contenções da edificação, mas desde o início da arquitetura ali, do desenvolvimento do projeto legal, alguns dos aspectos da tua área de projeto podem impactar na arquitetura. Então, por que não já estar atuando como consultor? Por que não a construtora não já procurar a empresa de vocês para poder já ser parceiro nesse aspecto? Então já tem que ir andando todo mundo junto, isso eu sei que vocês fazem muito no mercado, né? Então muitas vezes até sem contrato ainda, mas por uma relação de parceria nesse início. Então vai se conversando todo mundo junto e uma equipe multidisciplinar, onde vai estar o arquiteto, o engenheiro estrutural, o engenheiro de instalações, o engenheiro de segurança do trabalho, o engenheiro de combate e prevenção a incêndio, a empresa responsável, o orçamentista, o engenheiro planejador, o engenheiro que vai executar a obra. É muito importante porque ele conhece os procedimentos construtivos que aquela empresa costuma trabalhar. Então, na verdade, é uma equipe multidisciplinar. Isso é uma coisa hoje que não se admite mais, né? Vocês imaginam, por exemplo, um hospital como aquele que foi construído na China em 10 dias, se aquilo ali não teve um esforço multidisciplinar. E com certeza tem uma sala de guerra ali por trás, como se vê realmente no controle de uma guerra controlando uma obra daquela ali. Isso é uma coisa assim que aqui no Brasil ainda a gente nem sonha em chegar no nível de planejamento e execução daquele jeito. Wilson, fala um pouquinho aí pra gente sobre as tipologias de contenções das edificações. Me diz quais são os principais tipos de contenções que podem ser utilizados no subsolo, principalmente na edificação. João Pessoa, particularmente, ele avançou muito nesses últimos anos em matéria de contenções. Por quê? A contenção está intimamente ligada ao subsolo. E alguns desses edifícios mais recentes, a gente passou por uma época, há um tempo atrás, em que surgiram muitos empresariais, shoppings, etc., e que precisa de muita vaga de estacionamento. Surgiram alguns na Epitácio Pessoa, que eu acho que é a vocação daquela avenida, né, receber esse tipo de estrutura. E aí, nesse período, surgiram muitas contenções. A gente divide as contenções aqui em João Pessoa em função da geologia. Uma coisa é a geologia da praia, que lá a gente tem esse solo mais complexo e tem um fator que dificulta muito a contenção, que é o nível do lençol freático. Não é que não se consegue fazer. Tem que fazer o rebaixamento do solo. Se consegue fazer. Agora, o custo ele aumenta muito. O solo ele é arenoso, então tem esforços maiores de empuxo e também aparece a questão do lençol freático. Que você evitar a entrada da água depois que está tudo pronto, existem estruturas mais fortes. Então, a contenção mais alta em termos de escavação na praia, hoje em dia tem 6 metros. Se você fizer agora um comparativo com a região alta da cidade, a região alta é outra geologia, é o que a gente chama de formação barreiras. A gente está lá distante do nível do lençol freático e o solo muda o teor dele. É um solo mais coesivo. Mais argiloso, né? Exatamente, tem duas vantagens. Então você diminui esse esforço na contenção e não tem o nível d'água. Então tem uma vantagem executiva, mais fácil, e também comercial. Nessa região da formação barreiras, existe uma técnica, que é a técnica do solo grampeado. É um reforço que faz no terreno com a inclusão de... Esse grampo que a gente se refere são barras de aço, vergalhões. São furos na horizontal, inclinado, né? Que depois é cheio de grau ali dentro. Você injeta a calda de cimento lá com essa barra de aço, ela reforça o maciço de solo e ela costurando, né? Ela evita aquela cunha aqui. Então, isso é uma técnica muito atrativa, tanto do ponto de vista econômico e também do aproveitamento de espaço.
E essa solução grampeada, ela precisa depois de uma capa de revestimento ali. E normalmente é o quê? Concreto jateado? Você pode fazer com concreto jateado, ou uma prática que é muito usada também é fazer uma parede de concreto, colocando os painéis na vertical e concretando como se fosse uma laje na vertical. Certo. Então com isso aí geralmente essas paredes ficam em torno de 10 centímetros. Ela na verdade é só um revestimento, não é muita gente pensa que é aquela parede que segura o solo, né? Na verdade é os grampos que seguram. Ela está ali com uma função mais de pegar erosão, alguma coisa mais superficial. Porque o reforço do solo já foi dado com os grampos. E esses grampos, quando tem alguma edificação do lado que tem uma fundação profunda, tem que ser estudado esse impacto, essa possibilidade de interferência do grampo no estaca, por exemplo, do prédio vizinho? O que a gente faz, por exemplo, é ter que mapear o que tem do outro lado para evitar esse conflito. Não é que ela vai prejudicar, por exemplo, não tem como ela danificar uma estaca já executada lá. Porque essa perfuratriz que ela tem capacidade apenas de furar o solo. Quando ela chegar no estaca, ela vai parar. Não, ela não consegue furar concreto. Certo. Então, o problema é que encontrando um obstáculo, o grampo diminui seu comprimento. Você vai ter que parar, furar em outro local para poder conseguir chegar no comprimento projetado. Então, em alguns momentos, é possível fazer adaptações no projeto e é até comum isso, por conta desse tipo de coisa. Quando já há alguma informação prévia, por exemplo, se investiga o que é que tem no vizinho ou na rua, em termos de tubulações ou algum outro obstáculo ali, aí você desvia. Faz algum ajuste na inclinação do grampo, por exemplo, para ele não interferir com aquilo ali. Então, é uma técnica muito atrativa que tem se usado muito nessa parte alta da cidade. E a alternativa que seria ela é aquelas estacas com tirantes, que aí são para escavações realmente maiores e que se precisa realmente de uma estrutura mais rígida para se contrapor esse empuxo. Então ela é mais cara e também ocupa mais espaço. Com relação às edificações que estão mais próximas da praia, você falou a questão do nível do lençol freático ser mais alto. Qual o sistema que vocês utilizam para fazer o rebaixamento desse lençol? Antigamente, em João Pessoa, o pessoal praticava o que a gente chamava de semi-subsolo. Cavava só 1,5 m, era mais ou menos um padrão. Você atendia a necessidade das vagas de garagem, com a altura do edifício, com o número de apartamentos. Essa escolha do semi-subsolo se dava em função do nível da água. Hoje em dia, o pessoal, eu tenho percebido, eles estão fazendo escavações maiores, mais profundas. Eles fazem isso por quê? Adaptando um pouco a estrutura, e aí casa também com essa questão do mercado hoje de se fazer as lajes protendidas, tirando aquelas vigas internas, você de repente consegue um pavimento a mais lá em cima. Então isso está muito atraente hoje no mercado. Aí envolve o quê? Você chegar... Principalmente em região próxima da praia que tem a questão do gabarito de altura, né? E aí você agora está trabalhando com escavações muito próximas do lençol freático. Ou até invadindo o lençol. Exatamente. Aí qual é o cuidado? Geralmente se fazem essas obras, e o ideal é que seja feito no verão, que o lençol está um pouco mais baixo. E no inverno ele sobe. Então tem que estar preparado para esse tipo de variação e o controle. O controle geralmente se dá através do rebaixamento do lençol freático. Na época construtiva, você instala umas ponteiras ao redor do terreno, liga algumas bombas de sucção e você capta essa água, negativa, né? capta essa água e joga para a rede de galeria pluvial. Então, temporariamente, você vai ter ali a região seca do terreno. Ele vai fazer um nível que vai fazer uma certa... Ele vai, na região em torno do prédio ele vai estar alto, mas naquela região ele vai ficar num nível mais baixo, forçadamente, né? Porque está gerando com essa bomba a sucção para tirar a água. Exatamente. Então, com isso aí, você consegue durante um período trabalhar sem maiores problemas. Agora, tem que pensar, e no futuro? Qual é a situação definitiva? Bem, onde existe uma certa distância do lençol, a técnica que geralmente se usa é criar umas tubulações por baixo do estacionamento, ligadas com bombas. E aí, se esse lençol um dia subir, a bomba capta. Então, em alguns momentos, na época de inverno, essas bombas trabalham e esgotam essa água, para não entrar no subsolo. Agora, quando o subsolo fica 100% da sua vida embaixo da água, aí não é prudente fazer você
está, digamos, garantindo que a água não vai entrar por conta dessas bombas. Aí tem-se feito o que se chama de laje de supressão. Então lá embaixo do subsolo não é um piso comum, é uma laje, ela é mais espessa. Em vez de estar aguentando o peso de cima, ela vai aguentar uma carga vindo de baixo para cima. Ela recebe os dois carregamentos, então é duplamente armada e ela geralmente tem uma parede lateral para vedar realmente e impedir que essa água passe para o subsolo. Ela funciona como se fosse agora um tanque, uma piscina invertida, que não deixa a água passar. Logicamente que isso é bem mais caro do que usar o sistema de bombas. Então não é em qualquer situação que se usa isso. Eu tenho percebido que é quando realmente se baixa muito a escavação e aí você tem que ter uma coisa realmente mais segura. E aí, para rebaixamento de nível de lençol freático, tem que ter cuidado, porque dependendo do nível de rebaixamento, só as ponteiras filtrantes elas não vão resolver. Às vezes tem que fazer poço profundo, né? Eu já fiz uma obra em Maceió, tinha uns 5 poços profundos lá, os caras tinham 2 ou 3 subsolo, umas bombas imensas puxando água, tocando uma fonte, uma vazão enorme, com 2 ou 3 geradores, porque se desliga aquilo ali, morria todo mundo que estava ali embaixo, que alagava o negócio. Então, são obras realmente de muita responsabilidade. Uma obra, quando você está num grau desse aí, né? Normalmente são obras pequenas com ponteira ali, pelo menos um gerador você tem que ter. Né? Mas aí quando são obras de muita responsabilidade, você tem que ter uma bomba de backup, 2 ou 3 geradores. É importante. É como, por exemplo, uma fundação profunda sendo feita com ar comprimido. Tem que ter pelo menos 2 geradores, tem que ter um sistema de backup, porque na verdade você está cuidando da vida das pessoas que estão ali embaixo. Né? Isso, exatamente. E aí, só para citar um caso engraçado, que às vezes quer dizer, engraçado e não, mas meio que bizarro aí, que muitas empresas faziam no passado, e eu acho que hoje até pequenas construções acabam fazendo ainda, é quando o lençol está muito próximo, como o Wilson falou ali, dos semi-subsolos. Às vezes o cara diz, não, é só o posto do elevador, só naquele trechinho ali vou dar uma rebaixada maior, aí não quer alugar um equipamento correto, que são os sistemas de ponteira filtrante. Aí o que é que os caras fazem? Cavam um buraquinho do lado, botam um caixotezinho de madeira, empurram a danada de uma bomba sapa ali dentro e daqui a colar morre o cara. Porque aqui você vai estar mexendo com energia e normalmente são bombas de todo jeito, né? Não é uma bomba preparada para aquilo. E aí cria aquele poçozinho de sucção, tá todo trabalhando ali dentro daquela água misturada com energia ali. E aí nesse tipo de obra vem quando morre uma pessoa. Então assim, é muito importante, pessoal, quem adotar ainda esse tipo de prática, estiver escutando isso que a gente está falando, que não adote, porque a vida do ser humano que você está dentro de uma obra ali é o maior investimento que você pode ter. Então, não existe nenhum ganho financeiro que você possa ter que corra o risco de um trabalhador na obra. Claro que por mais que a gente tente fazer tudo, a construção civil a gente sabe que é de alto risco e em alguns momentos acaba acontecendo algum sinistro. Mas esse risco, estatisticamente, ele tem que ser minorado o máximo possível. E como o Wilson falou no início da gravação, né, a gente trabalha numa área muito técnica, que os engenheiros realmente têm que estar voltados para isso e a segurança do trabalho às vezes acaba muitas vezes sendo negligenciada. A gente sabe que existem normas técnicas pertinentes também para que sejam seguidas justamente para evitar isso que você está falando, né? É porque a vida de um trabalhador não se compara com qualquer ganho financeiro que você possa ter numa obra. Beleza, Wilson. Então a gente já falou de sondagem, já falou de contenção. Agora, as contenções aqui na praia. Você falou que lá aqui em cima, na formação barreiras, pode ser solo grampeado. Isso. Aqui embaixo é o famoso pirulito ainda? Explica pro pessoal o que é esse danado desse pirulito aí. Durante um tempo aqui em João Pessoa, as contenções se limitavam a essa altura de 1,5 m. Então 1,5 m é uma altura relativamente baixa para você escavar. E o pessoal aqui local acabou desenvolvendo uma técnica de se executar essas estacas com trado, que a gente chama trado manual. O que é trado manual? É uma pessoa operando um cavadorzinho para fazer uma escavação. Então foi adaptado de que maneira? Aqui a gente está numa formação que é principalmente na superfície, que é um material arenoso. Fácil então, não é, ele consegue, é fácil é o corte, porém ele tem a dificuldade da estabilidade, pelo fato de ser areia. Então o pessoal criou uma adaptação de jogava um pouco de água, uma umidade ali perfeita que você conseguia criar aquela coesão aparente na areia. E aí dava tempo você escavar. Logicamente que tinha que ter também um sistema de rebaixamento junto, para você poder fazer isso. Então durante muito tempo
foi feito esse serviço manual e o pessoal chamou isso de pirulito, esse tipo de estaca. Que era uma estaca armada, assim, ou assim, Sim, né? é uma coisa muito rápida para se fazer e agora Vai fazer uma sem... ligazinha de coroamento ali. É. E tal. Agora era um serviço assim mais artesanal, do que ponto de vista. Não tinha um projeto, não tinha um cara responsável, era uma turma que realmente fazia isso. E que, infelizmente, aconteceu muito acidente. Né? Em alguns momentos, sim, tiveram alguns problemas. Recentemente, com esse advento das novas escavações para maiores profundidades, a isso, manualmente, você tem um limite para conseguir fazer esse manual. Chega um ponto que Não. o esforço de torção, Não, o humano não aguenta. Não Mesmo consegue. ser um cara grandão, Não consegue avançar. Então aí apareceram novos equipamentos hélice contínua, monitorada, que é aquele trado contínuo, como se fosse um parafuso, que ele fura o terreno de uma vez só e já injeta o concreto. E no meio da hélice tem um tubo que ele já vai, ele entra furando e volta já Volta injetando. Então não há tempo, por exemplo, do solo fechar e ele pode ser feito também abaixo do nível d'água. Então com isso aí você deu agilidade ao serviço, deu mais segurança e tirou a parte de rebaixamento. O detalhe isso da hélice hélice... contenção, né? O detalhe da hélice é que os primeiros equipamentos eram aqueles gigantes, eram os mesmos que se usavam para fundação. Eles tinham limitações na proximidade de muros. Então, ou seja, ele não conseguia chegar E no também trado. mobilidade, né? Eles têm uma mobilidade muito reduzida, ele plantar em cima do caminhão, algum. Então você não conseguia chegar exatamente perto do muro. Então isso causava uma certa perda de espaço. Algum tempo atrás apareceram equipamentos menores. Por exemplo, uma hélice tradicional tem 40 toneladas. Um equipamento desse tem 6, 7. Esses novos equipamentos, eles foram aprimorados para se fazer justamente nesse limite do terreno. Mas são equipamentos de hélice contínua próprio para contenção ou aquele equipamento também pode ser utilizado para a fundação? Também para fundação. Porém, as estacas elas são curtas. Como o equipamento é bem menor, você não consegue aprofundar. Então hoje vocês têm um equipamento que vocês acabam utilizando mais para contenção Isso. ou para fundação no caso de um prédio muito pequeno. Isso. Certo. Então, assim, a saída dele é mais realmente para contenção. Então, o mercado conseguiu absorver isso facilmente, isso aí. Então, ele viu a vantagem de você ter uma execução mais rápida, Mais profissional, mais segurança, técnica, né? Porque agora tem projeto, tem ART, tem nota fiscal, é uma coisa mais segura para a construtora e possibilitou esses subsolos mais compridos. Então, essa mesma técnica, por exemplo, foi usada em prédios aqui com subsolo de até 6 metros de profundidade. E tem aqui o João Pessoa na praia, que ele está completamente submerso, a parte do seu subsolo. Logicamente, com todo o tratamento que deve ser dado, de laje de supressão, de as paredes externas, está tudo pensado para Então isso. esses 6 metros é o mais profundo que tem É o mais da profundo. praia, pessoal. Isso, que tem na praia. Exatamente. De lá para cá, tem surgido alguns outros com comprimentos maiores, mas eu acho, Marcelo, que isso é um caminho sem volta. Quando você começa, você vence um desafio desse, você cria um paradigma, o mercado já vai se ajustando, vai se adaptando e vendo que é possível se trabalhar dessa Vê que maneira. aquele padrão ali de que era semi-subsolo era tranquilo, passou para 3 metros, depois Isso. passou para 6, É. daqui uns dias vai ter gente querendo 3 subsolos. já. Porque você nota assim, terrenos muito valorizados, que tem aqui na praia de João Pessoa, e que se você quer fazer, por exemplo, um empreendimento como um comercial desse, você vai precisar de vaga. Então a alternativa é essa. Tem É que ir para baixo, né? fazer, Não adianta tem que ir para baixo. É a solução. ter um limite de altura. E, então pronto, o próximo passo aí, em relação a fundações. A gente sabe que tem dois grandes grupos de fundações, né? Tem as fundações superficiais, que pode ser laje radier, sapata ou sapata corrida, né? Isso. E existem as fundações profundas, né? Tubulão, estaca, fala um Isso. pouquinho mais aí sobre essas tipologias, principalmente de fundações profundas que têm sido utilizadas hoje aqui no pessoal. Perfeito. Aqui em João Pessoa eu acho que tem uma tradição muito de fundação profunda na região da praia. Por que na praia? Até a década de 90, eu acredito que a maior parte da verticalização da cidade estava ali. Então era ali Tambaú, Manaíra, Ubeça. Durante muitos anos se usou uma técnica que era o melhoramento de solo. Era uma técnica que você cavava estacas, a gente chamava estacas de areia e brita, elas compactavam a camada de areia superficial e com isso possibilitava usar as sapatas. Porém, essa técnica é uma técnica percussiva. Ela causava a sua execução
E é uma muita vibração nas edificações vizinhas. Isso. E é uma situação que é necessária para você densificar uma areia. É inerente ao material. Você acaba gerando os custos indiretos que era precisar recuperar algumas edificações que não tinham uma fundação bem feita na vizinhança. Exatamente. Então, como a cidade ficou muito povoada nessa região, então hoje em dia essa técnica está em desuso, porque ela tem esse dano, digamos, ambiental na região. O melhoramento de solo é uma coisa e a estaca franca era outra. Era outra. A franca era um impacto muito maior. Né? O que acontecia? Existia uma escala de custo que você conseguia, se você conseguisse fazer melhoramento de solo, era a melhor situação financeira para a obra. O melhor, na verdade, era sapato, você dá sem nada, né? Exatamente. Depois... Exatamente. Aí, quando isso não era possível, a alternativa era se estaquear para camadas mais profundas. E na época era estaca franca. Com o advindo da hélice contínua, aí a estaca franca ela saiu do mercado. Não tinha mais como a hélice contínua, mesmo desprezando o fator vibração, ela ganha também em termos de custo e produtividade em relação a... Sim, porque a hélice ela é uma coisa mais suave, né? Ela é um parafuso, ela vai por rotação e não por percussão. Então preserva ali os vizinhos, não tem esse impacto. A produtividade é muito maior para se fazer, então as obras se tornaram mais ágeis e ela foi apropriada realmente para essa região de praia, onde você tem camadas de areia e lençol freado. Então, ou seja, era o mesmo nicho da estaca franca. Então, quando a hélice chegou, aí foi feita uma mudança no mercado, né? Saiu aquela coisa e apareceu... Tiveram que se renovar os equipamentos, né? Foram renovados, né? E aí são equipamentos mais modernos, que você tem um grau de controle maior, computadorizados, que a gente recebe, por exemplo, informações online. A questão do controle da estaca, de consumo, de profundidade, de diâmetro, verticalidade, pressões, tudo isso é mandado, por exemplo, a gente recebe para o escritório as informações na hora que está sendo feita. Então foram muitas vantagens que apareceram e o mercado mudou e rapidamente se adaptou a essa nova realidade. Wilson, e qual é o principal desafio assim, na hora da execução da estaca escultura? O principal ponto que eu sempre tive na minha cabeça assim, dificuldade do processo é quando a hélice sai, você tem que jogar a armadura ali dentro. Aquele momento ali tem que ter um pouquinho de cuidado para poder evitar que no feixe, né, ou que a armadura leve muito barra para dentro. Isso. Quais são as dificuldades de uma hélice? Primeiro, você recebe algumas informações no computador ali e que essas informações são fundamentais para você estar fazendo uma coisa correta. Então, o operador de uma hélice contínua, ele tem que ser um cara experiente. Então, geralmente a gente trabalha com as pessoas que operam para a gente, nossos profissionais, eles já trabalharam nos bate-estacas, já tem uma vivência de fundação, de solo. Então ele consegue, por exemplo, tomar algumas decisões naquele momento que está executando. Então, por exemplo, uma fase primordial é quando você está injetando o concreto. A injeção do concreto, como a fundação profunda, ele vai atravessar várias camadas de solo. Ele vai atravessar camadas que são mais compactas e camadas mais frágeis, mais moles. Então o operador tem que ir regulando a velocidade da hélice, né? Ele tem que regular essa velocidade e ter um controle sobre as pressões de injeção. O que é isso? São dois controles que ele tem que ter cuidado aí, né? A velocidade da hélice e pressão. Isso. Imagina que o concreto está sendo injetado e ele está encontrando ali a reação do solo que está ali na vizinhança dele. Então, solos mais resistentes, ele encontra uma pressão alta. Porém, quando ele pega solos mais frágeis, o concreto tem uma tendência de se espalhar. Então, fazendo, por exemplo, uma comparação grosseira. Ele acaba invadindo mesmo o solo, dependendo da pressão. Se for um solo muito mole, que aí, logicamente, a gente até evitaria usar. Mas imagine uma situação dessa. O concreto ele tenderia a infiltrar no solo. Pode empurrar o concreto lá em cima, então vai-se embora. E a pressão que o equipamento está medindo, a pressão baixa, vai ficando negativa. Então, nesse momento, o que ele tem que fazer? Ele vai parar a execução, vai diminuir a velocidade, para ver que está entrando mais material, ele tem que novamente ganhar pressão, para quê? Para ter certeza que a estaca manteve-se. Que manteve aquele formato, que ela não foi seccionada. Então isso é uma fase importantíssima. Quando ele termina de injetar, estando tudo ali ok, então a gente sabe que ela manteve aquela geometria do projeto. A área circular e a profundidade. Aí faz-se agora a introdução da armação, que é uma coisa diferente. Eu acho que até um atrativo nisso, quando eu vejo
Às vezes eu levo pessoas para fazer visita a esse tipo de serviço. Todo mundo acha interessante você colocar a armação depois. Então você pega a armação e vai empurrar no concreto. O próprio equipamento, ele tem um cabeçalho que issa a armadura, né? Isso. Certo. Então tem que ter um controle sobre esse concreto. Ele não é um concreto comum. Tem que ter algum cuidado, o pé da armadura lá, ele é amarrado, para poder ela ficar fininha assim, fechar, ou ela tá aberta. Ele tem um detalhe na armação, por exemplo, ela aqui no final, ela é mais fina, é afunilada. Já para favorecer a a como se fosse um funil e ela entrava. Isso, para favorecer isso. O concreto, ele tem que ter um teor de argamassa maior, um slamp maior, a brita é o pedrisco, é a brita zero. Todo esse controle para poder a armação entrar. Ou seja, tem todo o cuidado, tanto em projetar o concreto, a armadura tem que ser feita com cuidado, o operador tem que ser com cuidado. Então, assim, na hora de contratar uma empresa, tem que ter muito cuidado de saber qual empresa você está contratando. Às vezes pega uma empresa que não... o mercado, vamos dizer que agora a gente está em 2020, o mercado exploda, pode acontecer, né? Não é o caso de vocês têm 40 anos, mas isso é para alertar assim, quem estiver assistindo, para ter muito cuidado na hora de escolher o fornecedor, que pode acontecer de um aventureiro comprar um equipamento desse, botar um operador que nunca operou aquilo, que fez um curso de 2, 3 dias no fabricante da máquina e caiu para fazer o serviço, pode fazer muita coisa errada. Então, por isso que é muito importante contratar empresas como a do nosso amigo aqui, que tenha realmente um gabarito, um know-how já nesse aspecto, que a fundação não se brinca. Então, você percebe que tem o equipamento em si, a estaca, é uma maravilha, assim, em termos de execução, de ausência de vibração. Agora, por trás, tem todo esse cuidado, esse controle, né, que precisa ser feito para você garantir que tem o correto desempenho. Qual é o desempenho que a gente espera de uma fundação? É que depois que ela receber o carregamento, ela consiga resistir a isso. E, na verdade, o que todo mundo procura numa obra de engenharia, seja o construtor, seja os engenheiros, o incorporador, é desempenho. Uma estaca, por exemplo, uma fundação, ela não tem nenhuma finalidade estética. Ela está enterrada ali no chão. Tem que existir uma relação de segurança e custo, né? Claro que existe coeficiente de segurança, tanto minorando a resistência como majorando carga, mas também ninguém vai fazer, por exemplo, se um bloco precisa de 8 estacas, ninguém vai fazer 15, só porque pode dizer, não, eu vou fazer com super segurança. Isso é loucura. Tem que ser uma equação, uma balança entre uma resistência calculada dentro da razoabilidade, né? E uma relação de custo também. Senão você acaba inviabilizando a empresa. Perfeito. Que é o desafio da isso é que ser engenheiro, né? Exatamente. Ser um profissional que chega, não, eu vou fazer um concreto de 50 MPa e vou botar 200 kg de aço por metro cúbico, é bom demais, né? Todo mundo faz, todo mundo calcula. Ou até às vezes derruba, né? Deixa o negócio tão pesado que você está fazendo bem feito, mas acaba derrubando. Né? Então, depois das estacas prontas, Wilson, é recomendado fazer prova de carga? Cada quantas estacas? O que a norma diz em relação à prova de carga? Aproximadamente 1% do número de estacas. A nova norma que saiu agora, ela tem um ajustezinho no cálculo, mas é mais ou menos assim. Você tem 100 estacas, você faz uma prova de carga. Se tiver 200, vai fazer 2 provas de carga. Então, a prova de carga, você já percebe que é o quê? É uma amostragem. Já é um ensaio em cima das estacas. Porque você vê o seguinte, tem 200 estacas numa obra, mas você vai testar o quê? 2. Se você fizer em tudo, também não tem lógica. Não tem condição, porque o teste é muito complicado, é caro para se fazer. Agora, é a melhor informação que se tem. Ou seja, você aplica uma carga em cima da estaca e você leva ao dobro da carga que ela vai receber quando tiver um prédio. Então você garante o quê? Que ela está preparada ali para receber 2 vezes o carregamento do projeto. Então se ela não romper ali no teste, durante a vida útil ela não vai romper não. Tranquilo. E isso assim é mais ou menos a figura da geotecnia. Assim, a gente faz muita coisa por amostragem. Você vê, por exemplo, uma campanha de sondagem. São pontos que você investiga. Os outros pontos entre aqueles que você investigou são estatística, né? Exatamente. A gente imagina que, como está tendo uma certa homogeneidade, e esse grau de precisão geotécnico é diferente do grau de precisão do cálculo de estrutura. Não tem como você comparar. É por isso que os coeficientes de segurança são muito mais altos. Exatamente.
Então é um desafio, porque a gente tem incertezas que envolvem o projeto, as limitações dos nossos testes, dos ensaios. Então a engenharia de fundações, ela foi, digamos, praticada, planejada para ter esses cuidados, esses controles. Então eu nunca acho, por exemplo, um exagero quando alguém chega e diz: vamos fazer mais uma sondagem? Vamos fazer uma sondagem. Fazer mais uma prova de carga? Vamos fazer mais uma prova de carga. Às vezes você pega o leigo e vai executar uma obra com o leigo, o cara diz: por que um sapato desse tamanho? Isso não existe, um prédio tão pequenininho, isso é uma loucura que dá para botar mais 10 andares aqui em cima. Mas pessoal, tenham cuidado, fundação não se brinca. Quem fez aquilo ali, se foi um profissional experiente, ele sabe, ele fez os cálculos, ele está considerando e existem os coeficientes de minoração da resistência do solo. Ninguém vai pegar exatamente a resistência que tem lá, inclusive, se fizer isso, vai estar descumprindo norma. Você tem que seguir as normas técnicas brasileiras. Se você não seguir aquilo ali, você está colocando o seu na reta, você está se arriscando muito em relação ao processo. A gente tem uma norma de fundação muito completa, que ela foi atualizada ano passado, NBR 6122 de 2019. Essa norma, ela abre a primeira página do seu escopo, ela já começa dizendo: reconhece-se que a engenharia de fundações não é uma ciência exata. Ela abre a norma explicando isso. Ela inclusive fala e que riscos são inerentes a qualquer tipo de atividade que você trate com fenômenos da natureza. A gente está tratando, por exemplo, o solo. O solo não foi uma coisa fabricada pelo homem. Ele está ali há milhões de anos, sofrendo modificações, e ele, por natureza, é um material heterogêneo. Então, é todo esse cuidado que a gente tem, que eu acho que é muito pertinente esse aviso da norma, que nem todo mundo tem, digamos, a consciência, a abertura disso. Então, às vezes, tem algumas adaptações no projeto de fundação, porque a gente imagina uma situação na etapa de projeto, quanto mais informação tiver, melhor, mas durante a execução aparecem alguns detalhes que precisam ser ajustados. Então tem que ter um acompanhamento. Às vezes fazer um reforço a mais para poder aumentar a segurança. Isso, tem que ter um acompanhamento dessas obras. Essas obras de fundação tem que ter um engenheiro ali residente acompanhando isso, para dar essa segurança que todo mundo precisa. Porque isso é muita gente envolvida, né? Você vê que é um serviço que é coletivo. Por exemplo, uma empresa chega e faz a fundação. A partir daí, uma construtora vai fazer, por exemplo, ela vai arrasar as estacas, vai quebrar a cabeça, para fazer a ligação com o bloco coramento, vai subir os pilares. Está tudo ligado. É tudo a mesma coisa. Se esse arrasamento não for bem feito, o cara explodir demais ali a cabeça da estaca, você já prejudicou a estaca. Aí você nota que o arrasamento ali é a principal parte da estaca, porque a cabeça dela ela está recebendo carregamento pleno. Ao longo do seu comprimento, ela vai transferindo para o solo, essa carga vai diminuindo nas seções mais baixas. Então, essa cabeça dela é a principal coisa. Em relação ao arrasamento, o que é que vocês recomendam? Tá aqui a estaca, é que o martelete ele bata assim, perpendicular ou paralelo ao... O que eu recomendo é você fazer um corte com martelete leve, e aí você pode até inclinar ele um pouco, mas de cima para baixo ou na lateral? Na lateral dela aqui, ó, certo. Um pouco inclinado, e que no final se faça ali uma... E sempre deixa um pouquinho de concreto dentro do bloco, né? Isso. Pelo menos uns 10, o que a norma recomenda é que o final do arrasamento seja feito com uma ponteira mesmo, um acabamento ali para deixar a seção nivelada. Ou até deixar um pouquinho de concreto dentro do bloco, né? Ele entra 10 centímetros dentro do bloco. Esses 10 centímetros é justamente onde vai ser apoiada a armação de fundo do bloco. Então já vai servir como se fosse uma cocada ali, né? Ele garante o cobrimento de fundo de bloco. E é esse topozinho ali que vai receber todos esses carregamentos. Tanto os carregamentos verticais quanto os horizontais, que vai aparecer aí. Essa questão do arrasamento de estaca é outro cuidado muito importante. Muito, sem dúvida. Durante a obra. Né? Sem dúvida. Você imagina você dar um martelete lá de 30 kg de potência de poder de destruição para um funcionário lá que não tem experiência nenhuma, solta ele lá na obra, ele vai detonar a estaca inteira. Né? Não quer nem saber. Né? É porque uma coisa muito forte, muito pesada, pode causar algum dano embaixo da seção de arrasamento. Pode abrir várias fissuras ali. E que ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. Depois que meteu o concreto no bloco, acabou. Passou direto, né?
E só para a gente encerrar aí, acho que as principais tipologias de fundações, né? Antigamente se fazia tubulão a céu aberto aqui no pessoal, ainda se faz. O que você acha? Qual é a tua experiência em relação a esse tipo de fundações? Em relação a risco? Muito interessante a sua pergunta, muito boa, muito pertinente, porque inclusive ontem a gente recebeu algumas diretrizes da nova NR18. Então, por exemplo, ela está proibindo aquele tubulão pneumático, ar comprimido. Ela está dizendo certo, inclusive em obra offshore, que você precisa estar dentro d'água. Ela está proibida. A NR18 proibiu e a partir da sua vigência, com 24 meses, já não se pode usar. Então, quem estiver praticando agora pode, mas daqui a 24 meses não é possível. Ela limitou também o tubulão manual, escavado a céu aberto, com profundidades maiores que 15 metros. Então agora você está limitado a isso aí. O que é que a gente teve aqui em João Pessoa? Aqueles prédios mais antigos, década de 70, 80, na parte alta da cidade, ali eles foram feitos alguns com tubulão. Porque na época também não tinha um equipamento mecânico que pudesse substituir. Então se pegava aquele pessoal que chamava de poceiro, aquele pessoal que fazia, por exemplo, sumidouro. Então os caras começavam a obra ali, cavando. Que faziam o poço de água, né? Os caras que se acostumaram a cavar. Cavava manualmente, logicamente essa etapa de fundação demorava um pouco mais e ele fazia o tubulão. No final da década de 90, quando chegou esses equipamentos mais modernos de escavação, aí o tubulão ele foi saindo de cena. Naturalmente, por uma questão de prazo. Deve ter acontecido muito acidente também. De prazo e de custo. Na virada do século, até 2010 mais ou menos, o Ministério do Trabalho começou a atuar mais fortemente nesse tipo de trabalho. Então, foi verificado que havia tanta exigência para você fazer o tubulão, em termos de funcionário, de controle, de segurança. O tubulão não é só aquele cilindro, né? Lá embaixo ele tem um alagamento. Mas tem a abertura. Que acho que ali é o grande... ali era o grande fator que podia... Porque ali você cria uma inclinação negativa no terreno e naturalmente tem um risco associado a isso. É um local confinado. Tem que ter cuidado para não passar, por exemplo, camadas que tenham gás, né? Porque camada, por exemplo, com matéria orgânica tem um gás e aquele gás é perigosíssimo. Então tem todo esse risco associado ao tubulão. E aí, como ficou tão difícil você trabalhar agora com o tubulão, que associado isso aos equipamentos modernos, morreu, não existe mais. Eu acho que está em desuso. Uma ou outra coisa que eu vejo, mas, por exemplo, eu evito praticar, eu não faço esse tipo de atividade. Porque vocês hoje têm hélices mecânicas com um diâmetro grande e dá para perfurar, né? Eu prefiro trabalhar com esse outro tipo de equipamento. E outra coisa, nesse aspecto aí da NR18 proibindo o tubulão ar comprimido, quais são as outras alternativas de fundações, por exemplo, uma ponte, uma fundação dentro da água? Geralmente o tubulão ar comprimido era usado em pontes, né? Aqui na PP 008 a gente tem inclusive algumas dessas obras assim. E uma alternativa seria a estaca metálica. Hoje em dia, balsa, o cravador e trava lá em cima, né? Que inclusive os novos equipamentos, os mais modernos, você tem equipamentos hidráulicos para fazer a cravação. Ele não é mais de peso que fica só com o né? Ele vai desce rápido. Ele tem um peso muito alto, né? E um cilindro que empurra ele para cima. Não é mais aquele cabo de aço puxando aqui. Então a frequência maior, o controle maior, a agilidade. O cravo também muito mais rápido e com uma segurança mais, ele acha a nega ali mais rápido. Exatamente. Então tem um equipamento vibratório também que pode ser usado para se fazer estacas metálicas, que é também uma fundação muito interessante. Ela tem, dependendo do terreno, logicamente, ela tem capacidade de carga altíssima. Nesses últimos 5 anos, tem tido alguma obra com estaca metálica? Tem. Aqui em João Pessoa é o seguinte, se usava muito estaca metálica nas regiões de argila mole, porque eles não tinham, digamos, uma outra alternativa. Então tem que usar a estaca metálica. Porém, hoje em dia, as pessoas estão olhando com outros olhos a estaca metálica e vendo da parte de custo também. Comparando a estaca metálica com a estaca de concreto, por exemplo, com a hélice, estaca a estaca, uma metálica tende a ser mais cara. Porém, se ela tiver uma capacidade resistente maior, você vai ter menos estacas na obra e vai ter um benefício muito grande em relação aos blocos de coroamento. Então você imagina um bloco desse menor, né? Executado na praia. Você tem a dificuldade de execução pelo fato do solo ser arenoso. A dificuldade de rebaixar o lençol freático. Então, se você consegue diminuir o tamanho do bloco, você vai ter benefício não só sobre o material do bloco, mas nesses outros serviços também.
e aí a estaca metálica começa a ficar atraente. Antigamente a estaca metálica era muito usada com o resto de trilho, né? Ferrovias que foram desativadas, o pessoal soldava para fazer composições de trilho, né? Isso. Mas hoje já se utiliza com perfis usinados mesmo, né? Perfil laminado. Laminado. A estaca trilho foi muito usada na década de 80, 90, prédios de João Pessoa, pontes também, perto dessa região que tem argila mole. Como ela não tem uma capacidade tão atraente, era comum fazer soldar. Soldava os trilhos, soldava 2, soldava 3, chamava de uma caramola. Então tinha-se visto, por exemplo, que a solda, a etapa de solda, ela demorava mais do que a própria cravação, porque era muita peça para você fazer ligação. Quando surgiram os perfis laminados e a família de perfis agora, estacas metálicas, você agora praticamente escolhe se pode trabalhar com perfil menor ou com perfil de uma seção maior, logicamente com o benefício das cargas. Então hoje em dia você não solda. É pronto, né? É só chegar, botar no solo e cravar e acabou. A solda que se faz agora é aquela só solda... aquela chapa de base, né? Você solda um em cima do outro, não tem mais aquela solda, não precisa mais você unir praticamente os perfis, porque a capacidade de carga é muito grande. Então teve todo esse benefício que muitos prédios de João Pessoa são feitos já com essa técnica também. Beleza, acho que com isso aí a gente encerra. E eu queria agradecer, Wilson, a tua presença, tá? Foi muito enriquecedor. Acho que a gente, na verdade, aqui fez um curso aqui de fundações 1, 2, 3 do curso de Engenharia Civil em 50 minutos, né? Foi um overview geral sobre quase todo o conhecimento da área de geotecnia. Então, assim, quero de novo falar muito bem da empresa do nosso amigo Wilson aqui, a Cressolo e a Qualpesolo, que são empresas que têm realmente, como ele falou, 40 anos já, e recomendo muito para quem for executar fundações aqui em João Pessoa no entorno, que procurem o pessoal, que são empresas muito sérias e que realmente vai agregar para as suas obras. Mais uma vez, obrigado, Wilson. Foi realmente uma aula. Você é professor também, né? Além de militar aí na área prática, que eu acho que é uma coisa que a nossa engenharia precisa muito, sabe? Na minha época de estudante, eu não sei na tua, Diego, mas na minha época de estudante, peguei muito aquele professor que o cara se formou, aí mestrado, doutorado, caiu direto dentro da universidade, não recriminando pessoas que sigam esse caminho, mas eu acho que assim, a nossa ciência é uma ciência muito prática, né? Então, quem nunca participou de obra, quem nunca levou cimento na cara, como a gente costuma brincar, eu acho que deixa um pouquinho a desejar de conhecimento, né? Eu acho que essa exigência muito forte do MEC o professor ele tem que ser doutor para poder entrar nas faculdades federais, porque se não for doutor não entra mais. Não. Porque tem tanto doutor já no Brasil que se você não for não entra. Mas eu vejo muito cara, colega meu graduado que pise muito doutor. Tem o doutorado dele, fez a linha de pesquisa um pontinho aqui, mas ele nunca teve a experiência prática. E pessoas como o Wilson, como o Henrique, vale nem citar aqui, são N nomes que a gente tem hoje no nosso mercado, que realmente são pessoas que estão nos dois mundos e que conseguem trazer esse elo, né, da experiência. Vocês viram aqui isso que a gente falou hoje, desse mundo de conhecimento, da teoria juntando com a prática, que realmente a união das duas coisas é que é o importante. Nem você deve ser muito assim, teórico, prático, como normalmente os mestres de obra são, nem muito teórico, como aquele cara que é o doutor que só fez estudar a vida inteira. Eu acho que o nosso mercado, que as construtoras aqui, as obras em si precisam, são pessoas que têm esse conhecimento dos dois lados. E mais uma vez, muito obrigado. Eu queria agradecer também pelo convite. Eu gosto muito de falar sobre fundação, geotecnia. Eu defendo muito essa bandeira de fazer as coisas bem feitas, seguindo as normas técnicas. E parabenizar pela sua iniciativa, porque realmente eu acho que é muito interessante você divulgar esse tipo da boa engenharia, a prática da boa engenharia, para essa nova geração de engenheiros que está chegando no mercado e que me parece que rapidamente vão ser absorvidos com essa realidade que a gente tem hoje de a construção. Me parece que agora está numa tendência de crescimento e é muito importante divulgar esse tipo de informação, esse trabalho que você está fazendo